galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Oliveira, sou seu professor de matemática, estamos na aula 6 e agora vamos aprender um pouco mais sobre função polinomial. Vem comigo! Aqui está o nosso sumário que vamos aprender durante a aula. A gente vai definir uma função polinomial, saber o que é o grau de um polinômio, o que são, os pares ordenados, bem como as raízes do polinômio. E no final da aula a gente vai ter um exemplo para praticar e fixar o conteúdo que a gente aprendeu. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa é a definição da função polinomial, que é o quê? É toda função p que ela pode ser escrita da seguinte forma. P de x é igual a n de x elevado a n, mais a n menos 1 de x elevado a menos n menos 1, até esse somatório até a zero vezes x elevado a zero. Só que x elevado a zero ele é igual a 1, então a zero vezes 1 dá a zero, tudo bem? Observe que esses a's eles são sempre coeficientes, do nosso polinômio. O x é incógnita e o n ele é o expoente dessa incógnita. Aí mais para frente a gente vai ver como é que funciona o grau do polinômio e tal. Observe que isso aqui é bem importante. Para um polinômio ser um polinômio, o grau dele, certo? Tem que ser um número inteiro maior ou igual a zero. Ou talvez ou natural, tanto faz. Mas a gente nunca pode esquecer disso aqui, tudo bem? O domínio à imagem, ele sempre vai pertencer aos reais. E aqui a gente tem exemplos das funções, tudo bem. Quando eu falo reais, aí números inteiros, números naturais, números racionais, tudo bem? Aí todos entram aí dentro dos conjuntos dos reais, tá beleza? Aqui, a gente tem exemplo de polinômios, O menos 7x à quinta mais 3x à quarta menos 12x ao quadrado mais 1 e x elevado a 11 menos 7. Esses são dois exemplos de polinômios. Aqui eu trouxe aqui é uma espécie de conjunto. Aqui está o domínio da função, desse lado está o domínio, e de cá está o contradomínio, que seria a imagem da função. A função ela funciona como uma máquina. Você vai dar para ela uma entrada, ela vai resolver um processo ali e vai te dar uma saída. Aí a função é a mesma coisa. Vamos pegar, por exemplo, a função x ao quadrado menos 1. Essa aí é a nossa máquina, por exemplo. A gente vai dar uma entrada para a nossa máquina. Por exemplo, a gente vai colocar aqui menos 1. Menos 1. O que a nossa máquina vai retornar para a gente? Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1, isso resulta para a gente em 0. Certo? Então, tá aqui, a gente deu a nossa entrada, passou por um processo, que no caso seria x ao quadrado menos 1, e deu para a gente a saída depois, tudo bem? Mais um exemplo aqui, pegar o zero. 0 ao quadrado resulta em 0. 0 menos 1, isso resulta em menos 1. Tudo bem? Deixa eu só desenhar aqui. Agora a gente pode pegar outro exemplo aleatório, que seria o 2, por exemplo. 2 ao quadrado, ele resulta para a gente em 4, menos 1, a gente fica com 3. Tudo bem? Agora, quanto ao grau do polinômio. O que seria o grau do polinômio? O grau de um polinômio ele sempre será dado pelo maior expoente natural encontrado nele. Aí, no caso, foi como eu falei, pode ser um natural, ou senão pode ser um inteiro maior ou igual a zero. Acaba que é a mesma coisa, tudo bem? Aí aqui a gente tem um exemplo de polinômio, x à quarta menos 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x menos 3. Ele é um polinômio de quarto grau. Por quê? Pela nossa definição, o grau do polinômio sempre será dado pelo maior expoente natural. O maior expoente natural é o quê? X elevado à quarta. Então, o 4, no caso, é um número inteiro maior ou igual a zero, então nosso polinômio ele existe. Ele é um polinômio, no caso. Para saber se P, então, é uma função polinomial, a gente nunca pode esquecer de reparar o grau do nosso polinômio. Aqui embaixo eu trouxe alguns exemplos de funções que não são polinomiais, justamente pelo grau, pelo expoente dele. Vamos observar aqui. A gente tem a função f de x é igual a 1 sobre x. Isso é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Menos 1 ele é um inteiro
mas ele não é maior ou igual a zero. Então ele já não entra aqui e a gente não pode falar que isso é uma função polinomial, tudo bem? Ó, a gente tem a nossa função agora g de x é igual a raiz de x. Raiz de x é igual a mesma coisa que x elevado a meio. X elevado a meio. Vocês concordam comigo? Aí, meio é um número inteiro e ele é maior ou igual a zero. Não, no caso, ó, ele é um número maior ou igual a zero, mas ele não é um número inteiro. Desculpa, ele é um número racional. E a gente tem aqui, ó, o h de x, que é 2 elevado a x. A gente nem sabe qual é o valor de x, então a gente não pode falar que isso aqui é uma função polinomial. Tranquilo? Agora, quanto aos pares ordenados, ó. A função polinomial, que nem eu falei, ela se comporta como uma máquina e você vai dar a entrada, vai passar por um processo e vai obter sua saída. Aí, os pares ordenados, a gente obtém ele à medida que a gente atribui valores de x para ele. Para cada x, a gente vai ter um valor de y, que no caso seria f de x, naquele ponto. Ó, então, para cada valor de x existe um real. E o par ordenado ele é expresso assim, ó, da seguinte forma, que é o x e f de x. Então, por exemplo, aqui na próxima página a gente vai ver um exemplo aplicável disso aí. Ó, a gente tem essa função e a gente quer saber de exemplos de pares ordenados. Quando a gente quer saber de exemplos de pares ordenados, a gente quer o quê? Atribuir um valor de x e encontrar o valor de f de x, que os dois serão uns pares ordenados, tudo bem? Ó? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o menos 2. Ó, menos 2. Menos 2 à quarta resulta para a gente em 16, certo? Porque o expoente é positivo. Agora, menos 2 ao cubo, isso resulta para a gente em menos 8. Vezes menos 2, isso dá 16. 16 mais 16 resulta para a gente em 32. Mais 5, 37. Então, ó, um par ordenado seria qual? Seria o menos 2 e o 37. Tudo bem? Ó, menos 2 e 37 estão um par ordenado. Agora vamos pegar aqui, por exemplo, o menos 1. Menos 1 à quarta resulta para a gente em 1, porque o expoente é positivo. Ó, quer dizer, o expoente é par, no caso, né? Menos 1 ao cubo resulta para a gente em menos 1, vezes 2 negativo, isso dá 2 positivo. Então, 1 mais 2 dá 3, mais 5 resulta para a gente em 8. Ó, 8. Deixa eu apagar aqui que ele ficou bem feio. Ó, agora vamos pegar o zero, por exemplo. Ó. 0 à quarta dá 0. Menos 2 vezes 0 ao cubo resulta em 0 também. Aí sobra para a gente o 5. Então, 0 e 5 é um par ordenado também, tudo bem? Ó, agora pegar um 1. 1 elevado à quarta resulta para a gente em 1. 1 ao cubo dá 1, vezes 2 dá menos 2. 1 menos 2 resulta para a gente em menos 1. Mais 5, isso resulta para a gente em 4. Ó, então, 1 e 4 é outro par ordenado. E agora, a gente pegar o 2, a gente tem o seguinte, ó. 2 elevado a 4 dá 16. 2 ao cubo dá 8, vezes menos 2 dá menos 16. 16 menos 16 é 0. Então, sobra para a gente 5. Tudo bem? Ó? Então, esses são exemplos de pares ordenados. Ó. 2 e 5 também é um exemplo de par ordenado. Tranquilo? Agora, quanto às raízes de um polinômio. Ó, as raízes de um polinômio são os valores assumidos por x que fazem com que o f de x seja igual a zero. Tudo bem? Então, um exemplo aqui ó, é para a função p de x, a gente tem x ao quadrado menos 3x menos 4. Pela fórmula de Bhaskara, a gente consegue encontrar as raízes do polinômio, que são o quê? São menos 1 e 4. E eles são os zeros da função. Essa é outra forma de chamar as raízes de um polinômio. Zero da função. Que seria o quê? Se a gente jogar esses valores na função, ela resulta para a gente em zero. Por exemplo, ó, a gente pegar o 4. 4 ao quadrado dá 16. Menos 3 vezes 4 dá menos 12, certo? Então, ó, 16 menos 12 dá 4. 4 menos 4 aqui dá 0. Tudo bem? Agora, o número de raízes de um polinômio, ele sempre vai ser dado
pelo grau do polinômio. Se o polinômio for do primeiro grau, uma raiz, se for do segundo grau, duas raízes, se for do terceiro grau, três raízes e assim por diante. Tranquilo? Agora, existem métodos também para encontrar raízes de um polinômio de terceiro ou quarto grau. Mas acaba que aqui a gente não vai estudar, porque por enquanto ainda não é relevante para a gente isso aí. Tudo bem? Mas aqui eu falo para vocês, o nome do método que a gente utiliza para encontrar as raízes. Para encontrar do terceiro grau, a gente utiliza o de Cardano e o do quarto grau, a gente utiliza a fórmula de Ferrari. Tranquilo? E aqui agora, para finalizar a aula, a gente tem um exercício prático para fixar o conteúdo aprendido. Tudo bem? Vamos ler a questão. Dado o polinômio 2x ao quadrado, p de x igual a 2x ao quadrado menos 11x mais 5, indique o grau do polinômio. Então, a gente tem que o grau, a gente aprendeu que é o maior expoente do polinômio, que no caso seria o 2. Então, o polinômio é do segundo grau, que seria de grau 2. Tudo bem? Agora dê 3 pares ordenados. Vamos pegar aqui 3 pares ordenados. A gente pegar o menos 1, que é o x, qual seria o valor do f de x? No caso, o p de x ali, né? Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 2, 2. Menos 1 vezes menos 11 resulta para a gente em 11, no caso, né? 2 mais 11, 13. Mais 5, 18. A gente coloca o 18 aqui. Esse, então, é um par ordenado. Agora, vamos para o próximo par ordenado. A gente pode colocar aqui o 0. 0 elevado ao quadrado, 0 vezes 2, 0. Menos 11 vezes 0, 0 também. Então, vai sobrar para a gente o 5. Então, 0 e 5 é outro exemplo de par ordenado. Com um pontinho aqui. Agora, a gente pegar o 2. Por exemplo, qual será o valor do f de 2? P de 2. 2 ao quadrado ele resulta em 4, vezes 2 dá 8. Menos 11 vezes 2 dá menos 22. 8 menos 22 resulta para a gente em menos 14. Mais 5, isso resulta para a gente em menos 9. Menos 9. Então, 2 e menos 9 é outro exemplo de par ordenado. Tudo bem? Agora, quer saber quais são as raízes do polinômio? A gente sabe que para encontrar a raiz do polinômio, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, que seria a seguinte, b ao quadrado menos 4ac. A gente tem que 11 ao quadrado menos 11 ao quadrado é igual a 121. Tudo bem? Agora, menos 4ac, seria menos 4 vezes 2, certo? Aqui no 2, vezes a vezes c, vezes 5, então. Menos 4 vezes 2 vezes 5, isso resulta para a gente em 40. Então, dá 121 menos 40. Isso aí é igual a quanto? É igual a 81. Tudo bem? Então, a gente já achou o delta. A gente agora quer achar as raízes do polinômio. Que seria quais? Seria menos b, que seria quanto? 11. Mais ou menos raiz de delta. Raiz do delta, né, que no nosso caso seria 81, sobre 2 vezes o a. 2 vezes 2 resulta para a gente em 4. Vou deixar aqui, 2 vezes 2. Aí a gente tem que lembrar que esse 2 ele vem do valor do a da nossa função, que está aqui, tudo bem? Então vamos pegar, por enquanto, a parte mais raiz de 81, tudo bem? 11 mais raiz de 81 resulta para a gente em 20, porque raiz de 81 é 9, 11 mais 9 dá 20. Isso dividido por 4 resulta para a gente em 5. E agora a gente pegar a parte negativa, 11 menos 9 resulta para a gente em 2. 2 dividido por 4 é meio. Então,
a gente escreve aqui, essas são as raízes do nosso polinômio, tudo bem? Ou seja, são os valores de x que fazem com que p de x seja igual a zero. Então, por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!